Então, o negócio é o seguinte, como eu estava falando, derivada é essencial. Então, vamos ver algumas derivadas aqui. Eu vou explicar Veja, eu não vou falar da teoria, e eu também não vou falar nada que vem antes da derivada. Veja que isso é uma apostila, ou seja, já é uma coisa resumida comparado com o livro, né? Uhum. Como... Putz, cara, tá uma barulheira aqui, deixa eu fechar a janela do meu quarto. O cara tá fazendo construção aqui. Acho que parou. Bem, eu estava falando então que isso aqui já está bem resumido, né? Portanto, saiba que tem muito conteúdo, você sabe, né? Você fez as matérias aí meio que chutado, você sabe que tem muita coisa. Então, Uhum. não se sinta perdido. Vamos focar só no que está rolando mesmo aqui, que são técnicas de derivação. Então, a primeira que a gente vai aprender é essa aqui da constante. Beleza, derivada de uma constante. Zero, acabou. Por quê? Porque a derivada, ela, matematicamente, né, a interpretação dela é que ela é uma taxa de variação, ela está associada com taxas de variação. Sendo assim, qual é a taxa de variação de algo que é constante? Algo que é constante não varia, tá? Na definição do nome mesmo. Então, a derivada de algo constante é zero, ok? Ok. Portanto, algo constante, por exemplo, é um número aqui, né? Então, qual que é a derivada do 10? É zero. Se fosse qualquer derivado de uma letrinha assim que não é x, por exemplo, a, é zero também. Derivado do a é zero. Derivado do número 1 trilhão também é zero. Muito bem. Regra da potência aqui. Essa aqui é a regra que tu mais usa. Então, quando você vê um monômio, né, um x elevado a um número, a derivada disso vai ser n, ou seja, cai, né? Por isso que a gente chama até de regra do tombo. O n cai. X na n menos 1 em cima, beleza? Beleza. Então anota isso aí, né? Apesar de eu ter dito para não anotar, mas isso aqui, essas coisas são importantes. Falando nisso, eu vou fazer o seguinte já. Eu vou te enviar ahn, tanto essa apostila que eu estou usando quanto uma tabela. Já está na mão. Bem, pelo que eu lembro aqui, nós vamos fazer 2 aulas hoje, é isso, né? Não é essa, só essa. Tem 2 Guilhermes Outras. aqui na minha lista. Tô maluco. Ah, tem um outro Guilherme. Putz, o pessoal quer me ferrar, hein? 2 caras com o mesmo nome para acabar. Bem, eu imagino que você entenda, né, que não vai ser possível fazer a revisão de toda a matéria em 1 hora, né? Obviamente. Sim, sim. Então, nem que eu e você fôssemos gênios completos com QI de 210. Assim, seria possível aprender todo o cálculo em 1 hora, certo? Dá para fazer, te dar uma introdução aqui do que tu realmente vai precisar aprender, né? Cálculo é uma matéria de 90 horas. Então, Professor, tipo, só até pra você entender melhor, porque, tipo, eu não tô fazendo essa cadeira agora, entendeu? No caso, aqui na UFMA, como teve a greve, o período começaria lá em novembro. Só que, tipo, não vai adiantar eu fazer a disciplina sem entender isso, entendeu? Então, sem dúvida. tipo, eu queria até saber sua opinião, se, como, tipo, vai ter esse próximo semestre, aí eu vou fazer cadeiras, tipo, álgebra, né, que são outras disciplinas que eu tenho que fazer, e outras disciplinas optativas, que é mais focado para engenharia. Aí, aí o outro período seria em abril. Aí eu já queria tentar essa disciplina, entendeu? Que no caso seria cálculo 3. Entendi. Aí, se eu acho um período bom de preparação para recuperar esses conteúdos, daqui a Aqui até abril. abril? Uhum. Claro, com certeza, é tempo suficiente. Só vai ser necessário, né, fazer algumas aulas, pelo menos, né, minimamente uma por semana, Sim, sim. né? Beleza. Então tá bom. Então, vamos lá. Mas sim, tá tempo suficiente. Daria até para fazer agora já, se tu tivesse aptidão, né? Se fizesse bastante aulas, mas até abril com certeza. Então tá bom.
Então, se aparecer uma funçãozinha dessa, derivada n, x elevado a n menos um. Então, vamos ver uns exemplinhos aqui. Se você tiver, por exemplo, x elevado a 7. Então, x elevado a 7. Qual que é a derivada? Cai o 7. X elevado a 7 menos um em cima, que fica 6. Ok? Tranquilo desse jeito. Tranquilo. É, se, se essa regra, né, ela funciona para monômios, né, x elevado a alguma coisa, então ela também vai funcionar para essa função aqui, que é só o x. Aí você tem que lembrar algumas coisas associadas ao x, né? O x, ele está elevado a um, né? A gente não está vendo um aqui em cima, mas tem um aqui. Regra de potência básica. Bom, então, quando você. Isso não é cálculo, né? Isso é lá da escolinha. Daí, quando a gente tem um aqui em cima, então cai um para frente, né? Eu vou fazer essa conta aqui. Deixa eu fazer. Ai, ai. Então, isso aqui é a mesma coisa que x elevado a um, dá no mesmo. Então, a derivada vai ser o quê? Cai o 1, x na um menos um, certo? Uhum. Que vai ser um vezes x elevado a zero. E a gente aprendeu também lá na escolinha que o x elevado a zero é um. Na verdade, qualquer coisa elevada a zero é um. Qualquer número, qualquer letra elevado a zero fica um. Então, um vezes um é um, né? Então, por isso que a derivada do x é um. Então, meio que é legal decorar, né? Porque todo esse processo aqui para derivar um x é meio chato. Sim. Muito bem. Mas é o fato, né? Agora, outra regra importante, derivada do produto de uma constante por uma função. Então, olha só, agora a constante ela não está sozinha, ela está multiplicando uma função. Quem que é a derivada disso tudo? Você pode passar a constante para fora e se preocupar com a derivada apenas da função. Então, em outras palavras, a constante não vai interferir aqui na derivada, ela vai ficar fora para multiplicar o resultado da derivada. Então, por exemplo, veja só, né? Aqui temos a função 3x à quarta, certo? Então, quem que é a derivada? Cai o 4, 3 vezes 4, 12, x ao cubo, beleza? Ou Uhum. seja, caiu 4 pela regra do tombo. Então Sim. ficou 4 vezes 3, 12. Em cima ficou o próprio 4 menos um, que é 3. Aqui embaixo está acontecendo uma coisa semelhante, né? O número não está multiplicando assim, está dividindo, que é o π. Mas a gente sabe, né, que divisão e multiplicação é a mesma coisa. Prática. Daí, o que está acontecendo aqui? Cai o 3, 3 menos um em cima. Pronto. Pronto. Agora, o que que vai acontecer? Derivada da. Opa! Derivada de somas e diferenças de função. Beleza? Então, o que vai acontecer aqui é que você tem funções distintas, né? Somadas. E daí você pode fazer a derivada de cada uma delas separadamente. Isso é bom, né? Porque você quebra o teu serviço, né? Você não precisa ficar fazendo as coisas. Tudo muito junto para funções maiores, né? Então, se tu puder fazer as coisas quebradinhas, é melhor. Muito bem. Então, agora eu tenho uma pergunta para você, cara, que eu faço para todos os meus alunos. Se aparecesse essa função agora para você derivar aqui, essa que eu acabei de selecionar, você acha que conseguiria fazer essa derivada? Não. Isso é bem problemático, cara. Mesmo com as coisas que eu acabei de te explicar? Porque foi rápido, mas talvez no caso, é, por exemplo, eu iria fazer a derivada de cada item aí, tipo, por exemplo, eu iria derivar 3x ao quadrado, depois o 7 ou não? Vou fazer aqui. Mas eu vou pedir para você fazer uma parecida. Bem, a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é
observar que a raiz ela pode ser escrita como uma potência fracionária. Isso também, de novo, não é cálculo, é matemática básica. O raiz, ele é uma potência fracionária, né? Como eu acabei de falar. Então eu consigo escrever isso como x elevado a um terço. Eu não estou derivando, eu só estou, de novo, reescrevendo. Sim. Aqui, 3x ao quadrado, aqui 7. Então a derivada agora, como você mesmo acabou de falar, pode ser feita de cada termo separadamente. E agora, esse símbolo risquinho aqui é símbolo de derivada. Isso aqui é um 7. Bem, a gente também viu uma outra regra que falava que quando você tem constante, pode ir para fora da derivada. Então você vai derivar só a função. Vai se preocupar só com a derivada da função. E aqui, opa, eu esqueci de colocar a derivada aqui no 7. Isso é um fato importante aqui, que o 7 é uma constante. Então a gente sabe que a derivada de uma constante é zero. Então eu já vou colocar zero aqui. Agora tem que usar as regras. A regra que eu pedi para você anotar, a regra do tombo. Então, um terço cai multiplicando. E fica x, um terço, menos um em cima. Essa é a regra. Cai o número que está em cima multiplicando, fica ele menos um em cima. Acabou. Cai o número que está aqui multiplicando, ele menos um em cima. Só isso. Só saber essa regra. Agora, 6 vezes um terço, continha de fração, né? Dá 2. Uhum. E aqui em cima um terço menos um, também continha de fração, é a mesma coisa que um terço menos 3 terços, porque um é a mesma coisa que 3 terços, então vai ficar menos 2 terços. 6 vezes 2, 6, e x, 2 menos um, né, é 1. Então coloca um aqui ou nem deixa nada. Pronto. Isso aqui já vale como resposta. Eu aceitaria. Mas dá para simplificar ela, dá para deixar ela diferente. Por exemplo, jogando esse menos 2 terços para baixo por regra de potência. De novo, não é cálculo, é só regrinhas de matemática. Quando a gente tem um sinal negativo no expoente, né? E, da mesma forma que eu tinha transformado a raiz em potência fracionária, eu posso transformar a potência fracionária em raiz, se eu quiser. Pronto, esse é um jeito legal de escrever, mas tanto essa tá certa, essa aqui também tá certa, só são formas diferentes de escrever a mesma coisa, tanto faz. Eu pararia, por sinal, nessa, né? Muito bem. Então agora eu vou bolar uma para você fazer, mas eu vou também te passar tudo isso aqui que foi feito, né? Vamos lá, vamos colocar uma parecida. 3 raiz quarta de x ao cubo mais, vamos lá, 3x ao cubo sobre 2 mais x mais ah, π, que é uma constante, né? Constante π. Muito bem. Agora eu vou te mandar tudo que eu fiz aqui e você vai tentar fazer, beleza? Então, Beleza. tente, não precisa se preocupar com erros e coisas assim. Eu quero ver o que você consegue fazer sozinho. Depois eu tiro dúvidas, né, durante a minha correção, ok? Ok. Então, quando você terminar, você pode me enviar uma foto do que você fez. Portanto, escreva como se você estivesse fazendo para uma prova, tá bom? Faz bem certinho aí. E eu vou fechar as coisas aqui, tá barulheira. Só um segundo.
Opa, e aí, como é que vai a conta? Então, tá me ouvindo? Agora sim, pode falar? Aí no caso, aqui π e x são constantes, certo? Não, o π é constante, x não é constante. A gente até fez a derivada do x agora há pouco, certo? Por sinal, tá aí no Hum, arquivo que eu te mandei, a derivada do x. Do x sozinho, né? uhum. Mas o π é uma constante. Hum, eu não tinha visto o material. O que tá as propriedades é esse primeiro arquivo, é? Não, aqui, ó, eu não fiz esse exemplo pra você. Lá tava, eu provei pra você que a derivada de x é 1, certo? Hum. Aí a derivada de π0, derivada de x é 1. Aí no caso, o 3 sobre 2 vezes x a terceira. Aí no caso, 3 desce. Você pode fazer tudo no papel e me enviar uma foto depois para eu avaliar. Mas faça passo a passo, tá? Mas sim, por enquanto tudo certo. Sim. Aí eu tô com dificuldade nesse primeiro termo. Então você olha o que eu fiz com com a potência fracionária e faz igual. Né? Eu transformei a raiz numa potência fracionária, certo? Isso aqui, de novo, não é cálculo, é regra de potência. Então você vai transformar isso aqui numa potência fracionária. A regrinha que a gente aprende lá na escola é assim, ó. Se você tem mn, a modificação da escrita fica m sobre n. Aí depois que você passar para esse formato aqui, trocando, né, os carinhas aqui para esse estilo, aí você consegue fazer a derivada, que nem eu fiz, certo? Uhum. Entendi.
Aí no caso, no primeiro caso você isolou e deixou apenas ali a função, né? No caso x, que no caso aqui ficaria x e a Elevado. potência 3/4, né? Exatamente. X elevado a 3 quartos. Isso aí. Eu vou mandar a foto aí. Já derivou tudo? Beleza. Perceba que essa mudança que você fez, né, do 3 quartos, é só reescrever a raiz, né? Uhum. Depois que eu transformei em 3 quartos, veja aqui, né? Daí que eu derivei, né? Eu tinha transformado, na verdade, em um terço aqui, né? Já que era uma raiz cúbica. Transformei em um terço, daí eu derivei, daí um terço caiu para frente, ficou um terço menos um, certo? Então, tem todos esses passos para serem feitos, tá? Tá me ouvindo? Sim, estou. Eu mandei no WhatsApp. Certo, vamos ver. Parece bom. Daí, primeira coisa que você já matou o pi, transformou esse cara em um, passou o 3 para cá, ficou 9. Peraí. Por que tem um 3 sobre 2 aqui? A regra do Então, tombo é, como eu havia mostrado aqui algumas vezes, é 2 menos um. É um terço menos um. É sempre o número que está em cima menos um, certo? uhum. Então, do nada apareceu um 3 meios aqui. Acho que.
Você vacilou aqui, certo? Era para ser 3 menos um depois da derivada. Concorda comigo? Sim. Não, tá errado. Então vamos ver essa aqui. Aqui, transformou certo. Tem que sempre colocar o símbolo da derivada. Cadê o igual aqui? Não existe equação sem igual, tá? Caiu 3 quartos. Daí você fez 3 quartos menos 4 quartos, ficou menos um quarto. Perfeito. Daí, tá feião, mas isso aqui tá certo. Claro, podia ter feito 3. Por que tem 3 3 vezes 3, extra 4. aqui? Ah, por causa do 3 que já estava, claro. Então você podia ter feito 3 vezes 3, 9 quartos, né? E é isso, né? Então, cadê o sinal de mais aqui? Se você colocar isso aqui, seu professor, a menos que o professor esteja nem aí, né? Uhum. Ele vai dar errado isso aqui, velho. Tem que pôr o sinal de mais, porque que tu sumiu com ele, né? Então vamos lá, vamos fazer mais uma. Eu vou fazer mais uma aqui, depois você vai fazer outra pra gente conseguir para as outras regras, porque as outras regras são extremamente mais complexas que essa. Isso aqui é só para começar. Tem, tem, um- tem, um- Teve muitos errinhos ali, né? Vamos lá. Vou fazer outra aqui. Seguindo o mesmo esquema. Então vai ficar, sei lá, um terço, raiz quadrada. Opa, a gente nem coloca quando é quadrada, né? X ao cubo, x à sétima, x à nona, mais 2x à sexta, mais x. Não, isso aqui tu já sabe. Vamos colocar assim, π elevado a e. Muito bem. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é reescrever essa raiz por regra de potência. Então você já entendeu que quem está dentro vai para cima, quem está fora vai para baixo. Ah, mas não tem ninguém aqui fora. Mas a gente sabe que é quadrada, raiz quadrada. Então tem um 2 escondido aqui. Portanto, dá para escrever esse negócio como 9 meios. A outra aqui não muda nada. E aqui também não derivei ainda. Agora eu vou derivar. Então, quando eu vou derivar, agora que eu vou começar a derivar, eu vou colocar o risco, indicando que eu estou falando de derivada. O professor que for corrigir, saber que se trata de uma derivada. Então a gente já sabe que constante vai para fora da derivada, né? Não vou perder tempo com isso mais. Coloco o sinal de mais. Aqui também, derivo. Aqui também derivo. Tem que ter o risco em cima para indicar que você está derivando. Bem, quem que é a derivada do x elevado a 9 meios? O 9 meios cai e fica x elevado a 9 meios menos 1. É sempre menos 1. Agora aqui mesma coisa. O 6 cai, fica x elevado a 6 menos 1. E a derivada de constante é zero. Ah, mas é um π elevado a um e. Não importa, é constante. São dois números constantes. E agora dá para simplificar alguma coisa aqui, né? Por exemplo, nós temos 9 e nós temos 3. A gente sabe que 9 dividido por 3 é 3. Então vai ficar 3 meios. E agora, ali 9 meios menos 1. A mesma coisa que 9 meios menos 2 meios. Então vai ficar 7 meios. Certo? Continha de fração. Essa aí você fez certinho, Calori. 2 vezes 6, 12. E 6 menos 1 é 5. Pronto, aqui já tá certo, entendeu? Uhum. Para mim, já tá certo. Dava para reescrever isso aqui como uma raiz também, se quiser. Mas já estava certo daquele jeito. Então vai ficar 3 meios, raiz quadrada de x elevado à sétima. Mais 12x à quinta. Ok? Ok. Beleza. Então você pegou o jeito aí, show de bola. Agora eu vou pôr uma outra aqui para você fazer seguindo a mesma lógica, beleza? Vamos lá. Beleza. 9x. Vamos lá, uma bonitinha. Vai ficar um terço x raiz cúbica, né? De x ao quadrado aqui.
Ou melhor, vamos fazer assim. Raiz sétima de x ao cubo mais um sexto de x ao cubo, x ao quadrado, mais pi sobre 2, ok? Então, de novo, eu vou te enviar o que foi feito. E agora que você já foi corrigido e que eu já fiz dois exemplos, e você percebeu seus erros e tal, muito bom, é assim que a gente aprende. Tente fazer essa aqui, de novo, escrevendo como se você estivesse escrevendo com uma prova, não do jeito que você fez, né? Tudo bagunçado, sem sinais, né? Escreva passo a passo e com cuidado com os detalhes.
E aí, tá conseguindo dar uma brincada aí com essa função? Não esqueça que você está no mudo, hein? Oi, sim, sim. Tô conseguindo Ah, que desenvolver. bom, que bom, que bom. Isso é ótimo. Vai lá, então quando tiver tudo tranquilo aí e finalizado, você manda uma fotinha. Tá bom. Eu mandei aqui. Muito bem, vamos dar uma olhada. Deixa eu pegar aqui. Opa, tá mais bonito agora, mais organizado, sinais legais. Agora o professor vai curtir quando você pôr na prova. Então tava assim, primeiro você fez a mudança, perfeito. Separou aqui a parte função da parte constante, já mandou outro pra vala, porque ele era constante também. Passou o carinha para baixo, fez a subtração. Aqui já passou, já fez a continha aqui. Daí aqui, perfeito, cara, nota 10. Agora sim. Show. Até simplificou o 3 com 3 aqui, né? Nota 10. Daria para ter simplificado 2 com 6, mas isso aqui tá certo também, né? Também seria um terço. Muito bem. Nota 10. Agora a gente pode ir para um próximo nível. Vamos lá, vamos começar pelo menos. Que é a regra do produto. A regra do produto ela já começa a complicar um pouco. O que que acontece? Às vezes você tem duas funções multiplicando-se e você tem que fazer a derivada delas. Então, uma forma de você fazer é com a regra do produto. Eu digo uma forma porque existem outras formas dependendo da função que você tem. Mas essa aqui sempre funciona. Que é você fazer o seguinte: a derivada do primeiro, essa aqui é a primeira, né? Essa aqui é a segunda. A derivada da primeira vezes a segunda normal, mais a derivada da segunda vezes a primeira normal. Então, essa regra sempre funciona. É só você identificar quem são as funções. Então, por exemplo, nesse caso aqui, né? Você pode pensar, né, que essa aqui é a primeira função que multiplica essa aqui, que é a segunda função. Então, para encontrar a derivada disso como um todo, dessa função f de x como um todo, você vai fazer a regra do produto nesta e nesta, né? Então, a derivada da primeira vezes a segunda normal, sem a derivada, né? Mais a derivada da segunda, que aqui já foi transformada em potência fracionária, né? Uhum. Vezes a primeira normal.
Daí, show de bola, a gente faz a derivada aqui do x ao quadrado, fica 2x vezes a raiz de x, perfeito. E aqui, x ao quadrado mantém, x1 meio. Quem quer derivar de x1 meio, de acordo com o livro, é isso aqui. Claro que é uma continha que a gente deveria fazer depois. Beleza, então isso aqui já vale como resposta. Tudo isso aqui, né? Ele deu uma simplificada, né? Uhum. Por que que ele fez essa simplificada e essa simplificada ficou tão bonitinha? Porque, na real, né, nós podemos utilizar uma outra regra de potência nessa função aqui. Aquela regra que diz que quando tu tem bases iguais, você pode somar os expoentes. Então, você vai somar o expoente aqui do x ao quadrado com o do x elevado a 1 meio, né? Porque raiz é x elevado a 1 meio. Se você soma 2 com meio, dá 5 meios. Daí, derivando os 5 meios, né, dá esse bicho aqui. Você poderia derivar os 5 meios por regra da potência mesmo. X elevado a n, né? A n, x na n menos 1. Vai depender do tipo de função que você tem. Vai ter funções que só dá para resolver desse jeito aqui, pela regra do produto. Vai ter outras que, com alguma simplificação, você consegue fazer de um jeito mais fácil. Então, aqui é uma questão de conhecimento prévio, né? Uma questão de que nem ser um bom pedreiro, né? O bom pedreiro é aquele que sabe usar um monte de ferramentas. Uhum. Aquela que for mais apropriada em um determinado momento. É mais fácil você apertar um parafuso com uma chave de fenda, não com uma faca, mas dá para apertar com a faca. Mas é mais difícil. Então, tem que conhecer as ferramentas, beleza? Então, eu vou fazer uma rapidinho aqui, depois eu vou te deixar uma de tarefa. Tu pode até me enviar aí no decorrer do dia quando terminar. Vai ser o seguinte. Vamos lá. Vai ser, olha só. X ao quadrado mais 1 vezes x ao cubo mais x. Claramente são duas funções. Uma coisa que você poderia fazer é a distributiva, né? O chuveirinho. Beleza, daria para fazer. Não teria nada errado. Depois você faria a derivada de cada uma delas separadamente, né? Mas a nossa ideia aqui é fazer a regra do produto. Então a gente vai identificar que essa é a G, por exemplo, e essa é a H, por exemplo. Daí a gente vai lembrar que a derivada, então, vai ser a derivada da primeira vezes a segunda normal, mais a derivada da segunda vezes a primeira normal. Então, quem que é a primeira, né? Vamos deixar isso explícito. A primeira é x ao quadrado mais 1. Quem que é a derivada da primeira é 2x. Você já aprendeu que se 2 cai, se 1 morre, né? Uhum. Muito bem. Quem que é o h? Quem que é a segunda? H. Quem que é ele? X ao cubo mais x. Quem que é a derivada do h? A galinha é 3x ao quadrado mais 1. Ok? Sim. Muito bem. Então agora, para escrever a derivada é fácil, né? É só seguir a regra. Então é a derivada da primeira, como eu já falei algumas vezes, vezes a segunda normal. Só que você não pode esquecer que você tem que colocar o parênteses, né? Senão você vai estar multiplicando só o primeiro termo, você tem que multiplicar tudo, então tem que ter um parênteses, mais a derivada da segunda, que é isso aqui, vezes a primeira normal. Tudo isso dentro de parênteses também. Beleza? Tá aí a derivada. Então é só você observar quem são os termos e fazer separadamente, vira um quebra-cabeça, né? Você faz ele separadinho e depois coloca no lugar certo, ok? Show de bola, cara. Legal, deu para ver que você aí tava com problemas iniciais, mas conseguiu pegar as coisas no decorrer da aula. Maravilha, assim que é bom, né? Você pelo menos percebeu o que precisa e agora já consegue aí começar a dar uma olhada nas coisas com derivadas, né? Então eu te mandei aí o que nós fizemos agora, né? E também já tinha te mandado a apostila. Seria uma leitura interessante você ler a apostila, acho que vai te ajudar bastante para perceber as coisas a partir ali da página 110, tá bom? Tá bom. Se você ler lá, vai conseguir se desenvolver bem. Então é isso aí, cara. Precisando, tô por aí, tá? Tenho bastante horários agora, mas